É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 14 de setembro. Todos devem estar lembrados, nós estamos trazendo desde ontem uma mensagem com o seguinte tema: qual o valor dos pais? Isso foi transmitido, foi uma mensagem que nós trouxemos durante a celebração do dia, passagem do Dia dos Pais. Eu espero que você que está ouvindo atentamente possa reavaliar e considerar que valores você tem dado ao seu pai. Antes de nós ouvirmos, eu quero lembrar aos nossos telespectadores, continue orando pelo programa Opção para a Vida, não deixe esta chama se apagar, espero contar com as vossas orações e também com a sua ajuda, com a sua contribuição. Para aquelas pessoas que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar, você poderá fazê-lo através de uma oferta generosa, entregando-a na Livraria Manancial, por trás das lojas Olacante, em Campina Grande, antiga rodoviária, ou pela agência do Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Eu agradeço imensamente àqueles que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar. Fiquemos com a conclusão desta mensagem. Qual o valor dos pais? A escola, a farda da escola, o leite ninho, para ir um pouco mais para trás, o remédio, quando a gente está doente, tudo, enfim, quanto custa, qual o valor dessa providência, da provisão? Não tem preço, pastor. Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículo 9-11 diz: qual pai que se o filho estiver com fome, lhe pedir pão, vai lhe dar uma cobra? Qual pai que se estiver com fome, vai lhe pedir pão, vai lhe dar uma serpente? Ou lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Jesus disse: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Os nossos pais, eles como provedores procuram dar o melhor, às vezes sem nem poder, fazendo sacrifício para que o seu filho tenha realmente assistência daquilo que eles necessitam. Desde que somos gerados, nosso crescimento, a educação, a manutenção, até que nós nos tornemos independentes. Qual o valor de um pai? Não tem preço. Vai botar na conta quanto, não estou aqui para lançar isso em rosto, mas vai botar na conta quanto ele gastou durante anos de escola, de farda, de sapato, de tudo de alimento que é posto na mesa. Você pode até dizer: mas eu não pedi para nascer. Mas você existe porque seu pai lhe gerou. Coelho Neto, ele diz o seguinte: um pai, ainda o mais pobre, tem sempre uma riqueza para deixar ao filho. O exemplo: John Shedd declarou: é muito comum que pais ricos sejam pais pobres. Um outro pensador disse: ainda que não seja riquezas, bens, dinheiro, casa, fazendas, o maior legado que um pai deixará como herança para um filho é a dignidade, o bom caráter, a honestidade e a generosidade. Essa semana passada eu vi um empresário chegar, está passando por uma prova muito difícil. Ele chegou para mim e disse: pastor, estava eu e minha esposa, ele disse: o pior para um homem, o pior que um homem pode perder, pastor, é a dignidade. Quando o homem perde a dignidade, ele está aniquilado. Ele disse isso quase chorando, com lágrimas praticamente nos olhos. Não há maior coisa, não há maior provisão dele como provedor. Por isso, qual o valor de um pai? Qual o valor que você daria pelo seu pai como provedor, que mesmo que não tenha deixado riquezas, mesmo que não tenha deixado bens, ou que não venha deixar patrimônio nenhum, nem herança nenhuma, mas pelo menos no mínimo
Se ele deixar a dignidade, já está de bom tamanho, já é uma grande coisa. Mas vamos ao terceiro valor que um pai pode representar para nós na condição de filhos. É o valor ágape. Essa palavra significa amor. Amor. Quanto a que você avaliaria o amor que você recebeu ou tem recebido do seu pai? Para aqueles cujos filhos para aqueles filhos cujos pais já partiram, você pode mensurar. Você pode mensurar. Pastor, eu tenho grandes recordações do meu saudoso pai. O meu pai foi um herói, pastor. Ele fez até o que não podia, por amor a nós, como filhos. Meu pai realmente nos amou, sincera e verdadeiramente. Para aqueles cujos pais ainda estão vivos, eu pergunto: o amor tem preço? Quanto vale o amor que seu pai tem demonstrado por você? Eu diria que é inegociável, no sentido de você jamais poder ter condições de pagar ou de retribuir esse amor que o seu pai tem feito por você. Ah, pastor, mas meu pai tem tantas falhas, tem tantos defeitos, meu pai não tem dado tempo, não tem dado assistência, meu pai é um pai ausente, é mais ausente do que presente. Os argumentos são muitos, as desculpas são as mais esfarrapadas. John Shirley disse em certa ocasião: não é a carne e o sangue, e sim o coração que nos faz pais e filhos. Que os filhos costumam sempre cobrar mais dos pais aquilo que eles podem fazer por nós. A coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles. Quem disse isso foi um certo psicólogo, que o nome agora me foge, mas Mary Cholmondeley, não sei se a pronúncia é essa, mas ele disse que uma infância feliz é o maior presente que uns pais podem dar aos seus filhos, e sempre o fazem por amor. Tem preço? Aquilo que os nossos pais fazem por amor? Qual o preço? Quanto é que você daria pelo amor que você recebeu de seu pai? Tem preço? Vale quanto? O amor que o seu pai dedicou a você. E quando eu estou falando de amor, não estou falando daquele amor que alguns fazem apenas por uma mera obrigação. Estou falando daquele amor, a começar do momento em que o pai teve a notícia de que ia ser pai. O sorriso ficou estampado nos seus lábios. Ele não soube mais parar de sorrir. Essa semana eu estava fazendo uma visita pastoral, culto do bebê na casa de um dos irmãos, que nasceu recentemente seu primeiro filhinho, e estava lá, sorridente, feliz, contente, né? Porque nasceu uma criança. E é assim que o pai transmite esse amor. Tem preço? Vamos ao quarto e penúltimo valor. Quanto valeu as disciplinas? Quanto valeu os castigos? Quanto valeu as palmadas? Quanto valeu os puxavantezinhos de orelha no momento em que nós fizemos determinadas coisas erradas, que tivemos certas atitudes, inclusive, que trouxe tristeza para os nossos pais, diante da disciplina imposta, que eles tiveram que fazer contra nós, porque eu sou pai, e sei quantas vezes eu tive que disciplinar o meu filho, ou a minha filha,
com o coração rasgado. Mas fiz aquilo simplesmente para corrigi-los. Esse é o valor de um pai. O escritor sagrado, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 9 a 11, ele nos diz que a disciplina, a princípio, não parece ser boa. Ele diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aí no verso 11 ele diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A disciplina, a princípio, a gente chora, a gente fica com raiva. Eu lembro bem quando meu pai me disciplinava, uma pisa boa daquelas que eu fazia, certas estripulias na rua, muitas coisas que eu fazia. Meu pai então, quando chegava em casa, minha mãe contava, ele: tome peia, e eu chorava, e eu ia me esconder debaixo da cama. Criança tem umas reações assim meio estranhas, né? Eu ia para debaixo da cama e ficava lá muito tempo. Às vezes teia de aranha, e eu ficava lá dizendo muita coisa assim contra meu pai, dizia que ele era feio, dizia palavras feias com meu pai, porque ele bateu em mim. Hoje, eu agradeço as pisas que eu levei, porque me corrigiram. A disciplina, as correções, representam o valor, o zelo que o seu pai teve por você, quando somos ou quando fomos disciplinados. Eles fizeram isso para o nosso próprio bem, para nos corrigirmos. É isso que nos diz aqui o escritor da carta aos Hebreus. No momento não achamos bom, no momento achamos ruim, no momento ficamos enraivecidos, mas depois nós dizemos: ó Pai, valeu aquela pisa que eu levei, aquele castigo, aquela punição, que eu me corrigi. Então, no texto que nós lemos, e aí a gente vai agora para último valor que você pode e deve, e esse é o mais importante de todos na minha visão aqui, como pastor. Quando estes alcançam ou chegam à velhice, qual o valor que daremos aos mesmos por sentimento, reconhecimento e gratidão por tudo aquilo que eles fizeram por nós? Chegaram a uma certa idade, já avançado em idade, a casa dos 80, que depois de 70, o que vem disso, Salmo 90 diz que é canseiro e enfado. E quando eles vão ficando mais velhos ainda, vejam agora que coisa interessante, há uma inversão de valores. Por exemplo, quando nós éramos crianças, recém-nascidos, quantas noites mal dormidas os nossos pais se levantaram para trocar a nossa fralda suja. E eles fizeram isso tudo por amor. Noites mal dormidas, incômodo de choro do bebê, que o pai e a mãe, quando basta ouvir a criança, né, dando aqueles grunhidozinhos, já vai logo lá no berço para ver se o que é que está acontecendo, vai fazer tudo para que aquela criança se sinta confortavelmente bem. Mas agora, quando chega na velhice, são eles que estão precisando da gente trocar as fraldas deles. Que paciência nós vamos ter, que cuidados vamos ter. Eles tiveram um carinho, um apreço todo especial conosco, na faixa em que nós estávamos em formação. Agora é a vez da gente dar o troco. Sabe qual é o troco que muitos pais dão?
Coloca lá no São Vicente de Paula esse velho que está gagá. Coloca eles lá num abrigo de velhos. Eu não tenho paciência com tratar com velhos que já está caducando, que já está ficando gagá. Bota esse velho para lá, eu não tenho tempo. É esse o valor que você vai dar ao seu pai quando ele chegar na velhice? É esse o presente que nós vamos retribuí-los? Seria bom você abrir a sua Bíblia e ler o que é que está escrito lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Honra teu pai e tua mãe que te gerou, e não despreze a tua mãe e ao teu pai quando estes vierem a envelhecer. Provérbios 23, 22, muito fácil de você memorizar. É esse o valor que os nossos pais esperam receber da gente quando a gente tiver velhinho. Não é agora receber uma caixa de sabonete para ele ficar cheiroso. Não é trazer um terno, um sapato, uma calça, seja lá o que for, um perfume para ele andar perfumado. Não é você presentear o seu pai com uma gravata, seja lá com o que for. Mas o maior presente que ele espera receber, pelo valor que nós vamos dar a eles, é quando eles estiverem na condição em que nós estávamos quando éramos recém-nascidos. Qual é o valor que você está dando ao seu pai hoje? Lembremos-nos que na velhice há uma inversão de valores. Lembra que eu falei no início desta mensagem dos valores imobiliários, monetários? Aqui eu estou falando de valores quanto ao caráter, quanto à personalidade, quanto a ser vivo, ser que existe, ser que tem fôlego, que respira, que é gente, que tem cheiro, que tem nervos, que tem carne, que tem sentimentos, que se entristece, que se alegra, que sorri, que sente dores, que sente muitas vezes tristeza pelos maus tratos que recebe quando eles mais esperavam receber, num gesto de gratidão, amor, amor e amor. Que valor você está dando ao seu pai? Eu estava visitando outro dia um senhor bem velhinho, um ancião, e cheguei lá, ele estava sentado numa cadeira, e para se levantar, ele teve que pegar um andador. Então lá vem ele com o andador. Aí eu me lembrei, quando nós éramos crianças, eles colocavam para a gente andar um andajá. Agora ele estava precisando de um andador para se locomover. E aí, depois de conversarmos um pouco, eu descobri que os filhos, poucas vezes, eu estou citando aqui o milagre, mas não estou citando o nome do santo, para que ninguém faça mau juízo. Mas pelo que eu percebi, os filhos poucas vezes vão lá visitar o pobre daquele pai esquecido. Qual o valor de um pai? Quanto você estima quanto seu pai vale? Estou terminando. Quero dizer mais uma coisa: não idolatre seu pai. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 9, Jesus disse: a ninguém chameis de pai. Eu me questionava muito com essa passagem. Olha, eu tenho um pai que me gerou, e Jesus disse: a ninguém chameis de pai. Parece uma incoerência, parece uma contradição. Mas depois eu fui ver vários comentários, e um deles, fazendo uma exegese do texto, ele diz o seguinte: não trate o seu pai como se ele fosse um Deus, ou como se ele fosse Deus, ou como se ele representasse a pessoa mais importante da sua vida, ao ponto de você colocá-lo no lugar de Deus. Foi isso que Jesus disse: a ninguém chameis de pai.
Porque só há um que é Pai nosso que está nos céus. A esse nós oramos, invocamos, buscamos, clamamos, pedimos, choramos aos seus pés. Quando estamos enfermos, pedimos que Ele nos cure, que Ele nos dê orientação para tudo na vida. Esse Pai, esse aí é o nosso Pai celestial. E eu não posso tratar o Pai terreno como se fosse esse Pai celestial. E foi isso que Jesus disse lá em Mateus 23:9. Portanto, não idolatre seu Pai. Só Deus deve ser tratado como Pai, no sentido dele ser invocado, ser buscado, ou ser aquele que nós podemos realmente viver, como disse Paulo, nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Paulo filosofou, como sustentador, como provedor, como, enfim, aquele que realmente está presente em todas as horas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, lá em Lucas capítulo 4, versos 7 e 8, Satanás disse: olha, se prostrado e me adorar, dar-te-ei todos os reinos deste mundo. Jesus disse: retira-te, Satanás, só o Senhor adorarás e só a Ele renderás culto. Aí nós vamos lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 9 a 20, quando João, na ilha de Patmos, recebeu a revelação apocalíptica dos últimos acontecimentos, dos últimos dias, dos últimos tempos, antes do Senhor vir julgar e reinar. Diz o texto, lá em Apocalipse, que João prostou-se e adorou, e o anjo que se revelava a ele naquela ocasião não se tratava de outra pessoa a não ser o próprio Senhor Jesus, e recebeu adoração. Mas no mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 22, versos 8 e 9, quando João, depois de receber toda a revelação apocalíptica, foi prostrar-se para adorar um anjo que manifestara toda aquela visão apocalíptica, o anjo disse: levanta-te, eu sou conservo teu, adora somente a Deus. Amém? Então não idolatre seu pai, não adore o seu pai. Ele é uma pessoa importante, ele foi o autor da sua vida, biologicamente falando, mas reconheça que somente Deus é que deve ser adorado, somente Deus deve ser venerado. E aí, meus irmãos, a responsabilidade nossa como filhos é esta: valorizarmos aquilo que os nossos pais representam para cada um de nós. Mas, por sua vez, o próprio apóstolo São Paulo, ao escrever este mandamento, que eu chamo de mandamento neotestamentário, ao dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Há um mandamento e há uma recompensa àqueles que observarem esse mandamento, que guardarem essa palavra. E por sua vez, há também aqui uma responsabilidade recíproca com relação aos pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é que Paulo estava querendo dizer com isso? Paulo estava responsabilizando a que os pais realmente pensassem que devem fazer isso com temor, reconhecendo que nós vamos prestar contas por aqueles filhos que Ele nos deu, para que nós criássemos, para que nós pudéssemos educá-los, porque eles não são nossos. Estou terminando com isto aqui. Os filhos não são nossos. Os filhos são herança. São herança do Senhor. Ele apenas incumbiu a mim
e a você, Fabrício, e a todos os demais irmãos, cuidarmos desses filhos e devolvermos depois de nós cumprirmos a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero orar e ao mesmo tempo fazer um apelo nesta noite. Eu tenho feito poucos cultos aqui, apelo, porque geralmente eu prego para crente. Nosso auditório às vezes é só de crente. Por isso que às vezes eu não faço apelo, porque vejo que só temos crente aqui. Pessoas que já tiveram um encontro com Jesus. Mas eu queria fazer nesta noite uma pergunta. Temos aqui alguma pessoa amiga do Evangelho que ainda não conhece, ainda não teve um encontro pessoal com Jesus? Tem alguém aqui que visita, que está nos visitando hoje à noite? Levante sua mão, levante o seu braço, eu quero conhecê-los. Temos ali um senhor, temos ali uma senhora, temos um casal, quem mais temos aqui? Outra ali, outra senhora, muito bem. Temos mais alguém? Pois bem, queria fazer um apelo. Temos 5 pessoas aqui conosco nesta noite. Dentre essas pessoas que nos visitam, eu queria perguntar se você deseja receber nesta noite e entregar a sua vida para Jesus, dizer: Jesus, eu quero pôr em prática isso que eu acabei de ouvir, seja pai, seja mãe, ou seja mesmo alguém que é solteiro, mas que um dia pretende casar, ou casar-se, e naturalmente você vai querer realmente viver isso que você acabou de ouvir. Então, se você quiser, eu gostaria de orar pelo Senhor, ou pela senhora, ou por você que está conosco nesta noite, para que Deus abençoe a sua vida, para que você saia daqui esclarecido com relação às veracidades do Evangelho, que o que eu preguei aqui foi Bíblia, o que eu falei aqui para você foi Bíblia pura, tem nada fora que você tenha ouvido que não está aqui dentro desse livro, manual de Deus, bússola de Deus, para orientação nossa aqui, enquanto existirmos, porque um dia a gente vai morrer, um dia eu vou deixar de existir, e onde você passará a eternidade. Então você quer ser um bom pai, você quer realmente reconhecer o valor de um pai, aqui está o que nós acabamos de expor, e para que você então possa viver isso que você ouviu, comece entregando a sua vida para Jesus, diga: eu quero, pastor, ore por mim. Eu queria nesse momento orar por aquelas pessoas que gostariam de que nós orássemos por você, pela sua vida, para que você realmente confesse o nome de Jesus. Quem deseja nesta noite, dentre as pessoas que ergueram suas mãos: pastor, ore por mim, eu quero esse Evangelho, eu quero Jesus, eu quero seguir esta palavra, eu quero realmente viver este Evangelho, pastor. Quem deseja? Eu quero orar por você agora. Pode levantar a sua mão, diga: eu quero, pastor, ore por mim. Quem deseja? Deus abençoe. Muito bem, pode baixar a sua mão. Deus abençoe. Outra pessoa nesta noite que quer fazer esta entrega de vida, que quer fazer esta decisão, que quer seguir este Evangelho. Neste começo, início de semana, domingo, vá à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, é um templo evangélico. Se você quiser nos visitar, a igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília, no giradouro ali da Avenida Brasília. Escola dominical 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Agradeço a todos que estiverem conosco, que muito nos honrará. Que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até o nosso próximo programa na próxima semana, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.